Olá, turma de sétimo ano da turma de redação. Hoje nós iremos iniciar nossa aula falando da estrutura da morfossintaxe. Então, como nós trabalhamos com a parte textual, nós iremos trabalhar agora com a parte interpretativa das palavras. Então, nós iremos ver qual é o contexto denominado da morfossintaxe. A morfossintaxe ela é definida nos dicionários, como um nível que ela organiza a estrutura da descrição linguística. E aí ela vai englobar tanto a morfologia quanto a parte da sintaxe, que é a regra das combinações que regem a forma dessas frases. E no segundo momento, esse verbete ele ainda vai caracterizar como a parte da gramática que vai estudar os morfemas, ou seja, a parte das palavras que realmente tem uma função significativa, dentro da sintaxe. Então vamos lá. Observe que aqui na morfossintaxe ela dá a estrutura de duas palavras, certo? Que é a de morfologia e a parte da sintaxe. Então, na primeira tabela onde tem aí a morfologia, ela vai estar falando sobre a questão da classe gramatical, que é o que nós conhecemos, sobre as organizações mais distributivas. Já na função sintática, ele vai englobar tudo aquilo que nós já vimos, no ano passado e também nesse ano, como algumas definições, como a questão do sujeito, predicado, a questão das complementações nominais, o predicativo do objeto, o predicativo do sujeito, entre outros. Aqui nós temos uma introdução feita justamente para essa análise sintática. O que é que nós devemos observar aqui? Quais são as diferenças da morfologia e as diferenças de sintaxe? Então, observe que na morfologia ele vai trazer justamente a classificação da individualidade das palavras, ou seja, conforme a classe de palavras que vai ter a morfologia, os substantivos, numerais, o verbo, como vocês viram lá anteriormente. Já a análise sintática, ela vai ter aí duas combinações, que é feito primeiro a análise interna, que ele vai falar sobre o estudo do termo, das orações, da classificação das palavras, a partir da relação que estabelece entre si no interior das orações. Já na parte externa, ele vai falar da classificação e dos diferentes tipos de oração, que é a oração simples, orações compostas e assim por diante. Então vamos ver aqui um exemplo de como essa parte da morfossintaxe ela vai se organizar de acordo com essa relação do estudo das classes de palavras. Observe que nós temos a frase "você escovou os dentes". Então nós temos aí na relação você como pronome, ele vai ser sujeito simples porque ele apenas contém um núcleo. Quando ele falar da relação do verbo, observe que o verbo ele vai trazer aí transitividade e vai servir como núcleo, ou seja, ele será o predicado verbal. Já o termo os, ele será artigo e será adjunto adnominal. E dentes é um substantivo, que ele está entre as classes dos substantivos, e será considerado como um objeto direto. Então, ao longo das aulas, ou da aula a seguir, nós iremos ver como isso se organiza de forma mais coordenada. Então, para estabelecer esses termos sobre o verbo, vai estar aí, juntamente com eles, o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Contudo, o adjunto adverbial, ou advérbio ou locução adverbial, como é conhecido, ou também adjunto adverbial, ele vai estar aí sobre as questões de circunstâncias e contextualizando também informações para modificar o sentido da informação. Então, observe que o adjunto adverbial, ele tem aí sobre a questão de tempo, companhia, lugar, dúvida, causa, negação, intensidade, modo, afirmação, entre outros contextos expostos aí na imagem. Contudo, é necessário analisar cada frase para saber a que complemento dos adjuntos adnominais ou adverbiais eles irão pertencer e como serão classificados. Já aqui nós temos mais organizado uma tabela desses advérbios, como advérbios de tempo, hoje, sempre, nunca, cedo, à noite, de manhã, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação. E cada advérbio desse, ele faz parte das complementações das orações
que podem ser, né, contendo aí orações subordinadas ou insubordinadas, pode ter orações simples ou compostas, entre outros. Já a questão da preposição, o que seriam essas preposições dentro das orações, professor? Então, essas orações, elas são termos que ligam, né, o verbo, mas observem que elas não são verbos de ligação, elas são termos que elas dão um emprego de sentido a outra palavra. Então, nós temos aí a preposição de, a, com, até, para, desde, pela, entre outros. Então, para a questão das concordâncias verbais e nominais, essas preposições elas são importantes para serem usadas de conectivo entre as palavras. Então, vamos ver aqui no próximo slide quais são essas preposições, principalmente essas essenciais, né? Então, a gente está fazendo um relembrete aqui sobre algo que vocês já viram. Então, nós temos aqui algumas preposições que são utilizadas, né, como primordiais no uso das palavras, das orações, das construções das frases. Então, nós temos todas essas. E nós temos aqui uma organização de como essas classes de palavras elas se organizam entre si. Então, ela vai ter preposição, advérbio, conjunção, interjeição, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo. E isso na classe de palavras é que é importante para o estudo da morfossintaxe, principalmente para a função sintática das palavras a serem analisadas. Então vamos ver agora como é que funciona a questão do adjunto adnominal. Primeiro ele traz uma definição, né? Que ele vai determinar, especificar ou ele vai exemplificar o substantivo. E aí ele pode ser adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome numeral, uma oração subordinada adjetiva, né? Então vamos ver aqui como é que isso funciona. Observem que nós temos aqui a frase: o poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo. Então, nós temos aí o no sentido de artigo, inovador nós temos aí no sentido de adjetivo, como o termo aí, poeta, ele vai ser um sujeito simples, porque ele contém apenas um núcleo, nesse caso é o núcleo do sujeito. Ele vai estar aí ligado justamente à questão do adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal é justamente essa função dada aí para determinar e especificar esse substantivo. Então, observem aí que ele vai, né, modificar o núcleo do sujeito, ou seja, o poeta. O poeta é o quê? Inovador. Então, o artigo ele está ligado ao sujeito simples e o sujeito ele está aí, né, tendo aí uma modificação pelo núcleo, porque ele, além de poeta, ele é inovador, ou seja, ele tem uma nova ideia aí da construção do envio aí dos livros para o amigo. Agora aqui nós temos outro exemplo. Observe que para as questões dos adjuntos adnominais, nós temos o núcleo do sujeito, mas nós temos também os adjuntos adnominais. Então vamos ver aqui como é que fica essa análise. Observe, tenho poucos o que? Ele é um pronome indefinido, porque não sabe poucos de que ou do que. Então ele vai servir de adjunto adnominal, porque ele vai compor a ideia do núcleo do sujeito. Vai ter a organização aí do verbo transitivo indireto a o adjunto adnominal, que também é um pronome possessivo, a nossa reunião. Então, reunião ele será o núcleo do objeto indireto. Já o exemplo abaixo, a gente tem aqui o adjetivo adnominal, certo? Que vai estar ligando ao núcleo do sujeito, e o adjunto adnominal, que é a locução adjetiva, que é do Brasil, também determinando aí a relação ao núcleo do sujeito. Disputaram vai ser verbo, transitivo direto. Temos outro aí, adjetivo adnominal, né, que é um pronome demonstrativo, que é essa, e vai estar ligando aí ao núcleo do objeto direto, que é, nesse caso, é a palavra competição. E olímpica, porque ele é um adjetivo, ele está fazendo referência à modalidade de competição, ele será aí um adjunto adnominal, né? Ou seja, ele é um adjetivo.
substantivo. Aqui nós vamos ver no passo a passo como é que essa morfossintaxe ou essa sintaxe do estudo dessas palavras, ele tem essas significâncias dentro dessa organização. Então vamos aqui no passo a passo com a palavra João. Observem que João, ele é um substantivo próprio, ele vai ser um sujeito simples e também será considerado o núcleo da frase. Já comprou, ele é verbo. Que verbo? Transitivo direto, sendo que ele é o núcleo como predicação verbal. Já o termo uma, ele é artigo indefinido e também será numeral. A palavra casa, ela será definida por um substantivo, também será definida por um outro termo que é considerado o objeto direto. Já a palavra amarela, ele é um substantivo, ele também será o predicativo do objeto, já que ele é uma característica da casa, e ontem ele será um advérbio de tempo. Então, observe que na estrutura da organização morfossintática, cada palavra tem uma relação independente, e essa relação entre eles é que compõe o estudo, morfossintático da frase. Então, nós ficaremos por aqui, certo? É uma aula para revisar as questões das análises do que nós fizemos na questão do uso do poema, das leituras. Então, agora nós iremos analisar todos os contextos de frase e de palavras que serão referentes às questões de redação. Então, nós ficaremos por aqui. Forte abraço a vocês.